Nós passamos os últimos anos um bocado por conta do livro do professor Steven Levitsky lá de Harvard, né, o Como as Democracias Morrem, nessa conversa de que agora os golpes clássicos não acontecem mais e que estaríamos num mundo em que as democracias são ruídas por dentro. É claro que o livro foi muito inspirado tanto pelo movimento do presidente Hugo Chávez aqui na Venezuela como do premier Viktor Orbán na Hungria, mas de fato nós vimos muitos movimentos similares acontecendo em vários lugares no mundo. Teve na Polônia, teve aqui dentro do Brasil, teve nos Estados Unidos e os americanos correm o risco de ver algo similar acontecendo novamente agora com a reeleição do presidente Donald Trump. Agora, em 2016, 2017, eu não lembro exatamente o ano, houve uma tentativa de golpe militar contra o presidente Recep Erdogan na Turquia. O presidente Jair Bolsonaro planejou ativamente, o grupo, pelo menos ligado ao presidente Jair Bolsonaro, planejaram ativamente um golpe militar brasileiro, um típico golpe militar brasileiro. E acabamos de ver uma tentativa de um golpe que era também um golpe militar, porque, afinal de contas, quem cercou a Assembleia Nacional em Seul foi o Exército. Acabamos de assistir uma tentativa de golpe militar baseado no estado de defesa, estado de sítio, lei marcial, que era exatamente o que o presidente Bolsonaro estava planejando fazer aqui no Brasil. Quer dizer, decreta uma lei marcial ou um estado de sítio, que são instrumentos muito similares para, em torno disso, dar um golpe militar. Quer dizer, não acabaram essas tentativas do modelo clássico de ruptura democrática, né? Ainda está vivo. Dia desses, um golpe desses vai dar certo, né, professor? Sim, eu digo que talvez tenha um certo refinamento em relação àquilo que foram os golpes, vamos dizer, mais ao passado, e que muitas vezes aqueles golpes se davam mais pela força, mesmo pela imposição de força, e como você mencionou nisso, as cidades acabavam não reagindo, e isso permitia que o golpe de fato prevalecesse. E o que a gente percebe, e até pelo próprio livro que você mencionou, Como as Democracias Morrem, o que a gente percebe atualmente é que muitas vezes, antes de se proclamar, e o que não foi o caso da Coreia do Sul, mas antes de se proclamar uma lei marcial ou buscar-se o golpe, se busca também enfraquecer as instituições por dentro, né? E aí depois faz a decretação do golpe. E foi um pouco que se buscou fazer no Brasil, no meu entendimento, né? Você teve ali a busca de cooptar pessoas, instituições, que não deu certo no Brasil, né? As instituições acabaram não sendo aderindo ao processo que se imaginava. Mas na Coreia do Sul, ao contrário, quer dizer, ele foi, acho que até os próprios secretários ministros, eles foram pegos de surpresa ali, né? Então, não teve esse processo, pelo menos que a gente saiba até agora, de planejamento para que o golpe desse certo, né? E aí isso acabou, de fato, se revelando pela própria rapidez em que o parlamento reverteu a situação, a população foi para a rua e o exército acabou voltando para os quartéis. Mas o que a gente percebe é que existe esse perigo, sim, né? Que as pessoas que estão planejando um certo autoritarismo, autocracia, se coloquem no governo primeiramente por um mandato democrático. Dentro desse mandato democrático, começa a cooptar instituições. A partir do momento que ele coloca lá pessoas no Supremo, no Parlamento, em algumas instituições importantes, consegue trazer esse público, e aí no caso da Venezuela, acho que é um bom exemplo disso, que foi feito, né? Pouco a pouco, as instituições venezuelanas foram levadas a apoiar o Chávez, e aí quando ele avança o sinal, você não tem a resistência, não tem instituições para resistir. Que nesse momento, como eu falei, na Casa da Coreia do Sul, as instituições ainda ajudaram nessa resistência. Mas se isso é planejado, como de certa maneira a gente percebeu um pouco no Brasil, e isso vai avançando, fica muito mais difícil, de fato, resistir a uma tentativa de golpe de uma autocracia. Professor, a gente estava falando, o Pedro já falou sobre isso desde ontem, que as pessoas tomaram as ruas muito rapidamente. Foi uma resposta contra essa tentativa de golpe. A Coreia do Sul é um país hiperconectado. O Brasil também enfim, aqui tem muito mais celular do que usuários de celular. O quanto essa hiperconexão
ajuda com que as democracias continuem fortalecidas, porque a resposta popular acaba sendo muito mais rápida do que era no passado. Porque, assim, muito rapidamente a gente viu as ruas de Seul tomadas pela população. Não, é verdade. Eu creio que nesse momento foi um fator importante. Quando a gente fala de conectividade, aqui a gente fala no 5G, mas no 5G mais ou menos, né? Mas quando a gente vai para a Ásia e na Coreia em particular, a conexão de internet é muito, muito boa, né? Então, a rapidez de comunicação, de troca de informações é muito grande. E eu creio que neste momento esse tem um papel fundamental. E até em alguns momentos a gente começa a refletir, será que de fato essa democracia representativa que a gente vê nas repúblicas e tudo mais, isso ainda precisa de ser assim, né? Porque antes falava, é muito caro fazer as eleições. Bom, na verdade ainda é muito caro fazer eleições, você levar urnas para lá, tá lá. Poxa, mas quantas pessoas já têm celulares e poderia fazer um voto, né, um censo rapidamente ali, se posicionar? É porque os nossos representantes não nos representam de maneira geral. Eu tenho uma crítica muito forte porque a gente elege as pessoas e no momento da campanha eles prometem coisas para a população média em geral que depois, quando chegam no cargo, eles não cumprem, né? Então, eles não são representantes. Então, nós temos um problema de representatividade importante em várias democracias do mundo. E aí, de novo, voltando para como democracias morrem, é porque existe uma frustração com os representantes políticos que nós elegemos, nós, digamos, os eleitores no mundo todo, e que quando a gente encontra esses políticos lá no parlamento, eles não votam aquilo que a gente queria. E poderia ser feita uma consulta muito mais rapidamente, agora pelas tecnologias, em vários lugares do mundo, e que, ao invés deles tomarem a decisão por nós, nós poderíamos tomar a decisão exatamente aproveitando as novas tecnologias.